Professoras, tudo bem com vocês? Já estava com saudade de passar por aqui, mas então vamos lá. Vamos aproveitar as nossas férias para compartilhar aí os nossos conhecimentos. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre uma atividade que eu montei, é uma atividade de interpretação para a educação infantil. Falando assim, interpretar na educação infantil parece que é um pouco precoce, não é mesmo? Mas não é, nós precisamos de começar lá da educação infantil mesmo, a ensinar a nossa criança a pensar, a ensinar a nossa criança a interpretar os textos. E nada melhor do que começar com textos que elas gostam, que são ali, da vidinha delas. E nesse caso eu trouxe um textinho da música, Na verdade, a letra da música, O Sapo Não Lava o Pé. Gente, as crianças amam trabalhar a interpretação, elas se envolvem de verdade e é só questão mesmo da gente, como professora, abrir o espaço para a criança falar. É claro que nós devemos manter a disciplina, manter a ordem, Ensinar cada um a falar de uma vez, levantar o dedinho, mas isso vai de cada professora com certeza tem ali o seu manejo para controlar esse momento, porque realmente pode virar uma bagunça, mas nós damos conta. Então fiquem com o vídeo, e vocês vão ver agora só minha mão explicando e mostrando a atividade. Então vamos lá começar. Essa é a atividade que eu montei e em todas as minhas atividades eu gosto de colocar aqui o nome, O nome completo da criança. Mas, Laís, por que que tem essa marcação com as 3 bolinhas, o xizinho mais 3 bolinhas? Porque aqui é uma questão visomotora. A criança, quando ela está aprendendo a escrever, ela precisa visualizar o seu traçado. Então, nada melhor do que uma marcação, maior, para que ela consiga fazer aí a visualização completa, para ver, todas essas sinapses aí cerebrais também se juntando e ela conseguir ter esse controle do que é a cabecinha dela, do que o cérebro dela tá pensando, qual é esse comando e o que a mãozinha aqui tá fazendo, o que esse motor, como esse motor tá agindo. Então, sim, nós precisamos fazer essa marcação. Algumas professoras gostam de deixar a criança fazer a marcação. Eu, no segundo período, da educação infantil, eu não gosto de deixar a criança, porque eu acho que ainda, como nós estamos ensinando, introduzindo esse espaçamento, essa marcação, a criança ainda não consegue se organizar, de uma maneira legal. Então, como nós estamos ensinando, nada melhor do que primeiro você fazer, com seu exemplo ali, que ela vai criando essa noção de espaço. Então, explicada a parte do nome, em todas as minhas atividades vai ter essa parte do nome completo. Se o nome da criança for bem pequenininho, às vezes eu peço para escrever 2 vezes o nome, E se for maior, tem aqui a parte de cima, a parte de baixo também, vai ter o espaço aí certinho. Então, vamos começar. Como que eu falo para minha criança? Primeiro, eu faço a leitura todinha. Vamos ver qual é a primeira letrinha da folha. Ah, professora, a letrinha N. Então, eu quero todo mundo com o dedinho lá na letrinha N. Como que nós vamos fazer a leitura? Seguindo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, essa aí já é uma frase que eles já decoraram lá na minha salinha. Então, vamos lá. Nome completo. Fez o seu nome completo? Sim. Então, agora nós vamos todo mundo lá com o dedinho no número 1. Então, todas as crianças colocam o dedinho no número 1. Isso, eu não deixo a sala solta, eu ando pela sala, eu vejo se todo mundo encontrou, se não encontrou, eu ajudo a colocar esse dedinho no número 1, pra gente começar a fazer a leitura, pra criança aprender esse direcionar da leitura. Ah, Laís, mas a criança da educação infantil, ela não lê. Sim, ela não lê, mas ela precisa passar por essa experiência de tentativa de leitura, Então, nós precisamos mostrar para ela como que é esse direcionamento, como que é esse segmento da leitura, e nada melhor do que passando o seu dedinho. Então, depois que todo mundo tá com o dedinho, lá no número 1, nós vamos fazer leitura. Sempre eu pergunto, gente, todo mundo tá com o dedinho no número 1? Sim, conferi. Então, tá bom. Então, vamos ver, qual é a primeira letrinha que aparece aí depois do número 1? Aí eles falam para mim, letrinha F. Então, vamos escorregar o nosso dedinho agora. Faça a leitura. E todas as crianças repetem, faça a leitura. Agora, então, nós vamos fazer a leitura. Essa leitura
É a letra de uma musiquinha que vocês já conhecem. Vamos começar a ler e vamos ver quem é que vai lembrar dessa musiquinha. Aí, algumas crianças que já são bem espertinhas já vão olhar, é do sapo, porque já viu o desenho aqui, né? Mas então, tudo bem, tá? Vamos ver se você acertou ou não. Então, outra coisa que eu gosto de fazer também é essa referência aqui da primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, dependendo de quantas linhas tiver esse textinho, porque a criança, ela se perde muito fácil ainda, ela não tem completa essa noção de o que é a primeira linha, o que é a segunda linha. Então, é o nosso dever fazer tudo o mais fácil possível para que a criança entenda, né, esse direcionamento. Então, vamos lá, todo mundo coloca o dedinho nesse número 1. Esse número 1 aí quer dizer que é a primeira linha, tá vendo que tem um azinho aí? Significa primeira. Então, vamos lá, qual que é a letrinha que tem aí? Ah, professora, a letrinha O. Então, todo mundo vai ficar com o dedinho lá nessa letrinha e nós vamos fazer. O sapo não lava o pé. Então, agora vocês vão repetir. E é desse jeito mesmo, né? O sapo não lava o pé reto, não. Nós vamos falar palavra por palavra para a criança indo mudando o dedinho e tendo a noção que cada vez que eu falei uma palavra, aqui o dedinho mudou também a palavra. Terminou a primeira linha? Vamos passar para a segunda linha. Olha aí, tem o número 2, tá vendo que tem uma letrinha A? Quer dizer que é a segunda linha. Então, vamos ver, depois da primeira linha vem a segunda. Vamos ver o que está escrito, qual é a primeira letrinha? Ah, é a letrinha N. Então, vamos lá. Não lava porque não quer. E aí, você vai fazendo toda a leitura com a sua criança. Chegou no final, vocês vão perguntar se elas lembraram da musiquinha, se elas querem cantar, né? Você canta com a sua turminha, musiquinha. E aí, você vai começar a fazer a parte de perguntar. Ah, vocês já viram a musiquinha sim, em forma de texto? Ah, talvez algumas crianças vão falar que sim, outras que não. Então você vai perguntar: e vocês sabem? Vocês sabiam, né? E vocês sabiam que dava para colocar a musiquinha assim no papel em forma de textinho, usando as letrinhas? E aí você vai puxando a consciência da criança que as nossas músicas nós podemos colocar no papel utilizando as letrinhas. Tudo aquilo que a gente fala, né? Tudo aquilo que a gente reproduz com a nossa boquinha, todos os sonzinhos, nós podemos colocar ele na representação das letrinhas lá no nosso papel. Tudo bem, ok. Terminou? Então tá, pode ler várias vezes, pode ler uma vez as meninas, outra vez com os meninos, outra vez com a fila 1, com a fila 2, né? Quantas vezes você achar que ficou seguro? No comecinho as crianças podem ir se perdendo, você vai ter que parar muito para ajudar, mas depois já vai ficar automático, eles já vão conseguindo certinho a encontrar essas linhas. Pulando para o número 2. Vamos fazer agora a interpretação. Quero ver quem vai saber responder para mim. Então, vamos lá. Número 2. Todo mundo com o dedinho no número 2. Onde o sapo mora? Aí você vai perguntar, onde que o sapo mora? Você vai falar, olha, então nós vamos pintar. Ó, tá escrito aqui, pinte. Então, nós vamos pintar. Onde será que o sapinho mora? Aí tem aqui a opção, mato, lagoa ou casa. Aí você vai ver que, como a criança está começando esse processo de interpretar, ela pode fugir um pouquinho do contexto aqui da nossa letrinha da música e falar assim para você: professora, o sapo mora no mato. E a criança não tá errada, não é? Ela vai falar: ah, mas eu tava no mato, eu tava passeando, fui na fazenda e lá no matinho eu vi um sapo. Então o sapo mora no mato. Ok? Você não vai falar que a criança tá errada. Então você vai perguntar a opinião de todas as crianças para saber. Gente, vocês concordam com o coleguinha que o sapo mora no mato? Alguns vão falar que sim, outros vão falar que não, porque na música não tinha falando que o sapo morava no mato. Então, olha, essa criança que levantar essa opção de que não, professor, o sapo não mora no mato, é porque ela já está bem avançada aqui, ó, naquele contextinho que a música trouxe. Então, você vai falar, você não vai dar a resposta, você vai perguntar: gente, será que é na lagoa? Quem acha que é na lagoa? Levanta o dedinho. Algumas crianças vão levantar o dedinho, outras vão falar que não é na lagoa, porque nunca viram um sapinho na lagoa, né? Porque elas, mais uma vez, estarão fugindo aqui desse contexto, mas é super normal as crianças passarem por esse processo.
Ah, crianças, então será que o sapinho mora na casa? Ué, pode ser que sim. Se algumas crianças responderem que o sapinho mora na casa, pode ser. Talvez lá na casa dela ela já viu um sapinho, né? Já encontrou um sapo por lá. Então, todas as respostas vão estar corretas. Porém, você vai chamar a atenção da criança para onde? Para o contexto da música, para o contexto da letrinha. Aí depois que vocês discutirem lá, né, levantar o dedinho, quem acha que é no mato, quem acha que é na lagoa, quem acha que é na casa, aí você vai falar, sim, nós podemos encontrar o sapinho no mato, podemos. Nós podemos encontrar o sapinho na lagoa, podemos. E nós podemos também encontrar o sapinho lá na nossa casa, claro que sim. Mas agora, lá na música, onde é que o sapinho morava? Vamos lá conferir? Vamos voltar e vamos ver? E você vai ver de novo. Lê a parte, primeira parte, lê a segunda parte, a terceira, e você vai achar, olha aqui, acho que eu encontrei. Ele mora lá na lagoa. Então aí a criança vai ter a referência certinha de que, ah, professor, então tá, era da música. Lá na música fala que o sapinho mora onde? Na lagoa. Então, tá vendo como que já rendeu? Não é uma simples tarefa para a criança fazer, você jogar lá, né, solto no seu planejamento e deixar com a criança faça. É uma tarefa que ela envolve todas as disciplinas, que ela envolve todos os campos, né, de aprendizagens, e ela envolve também toda a turma, ela tem que envolver toda a turma, não é simplesmente um trabalhinho solto. Então, ok. Então, quem concorda? Lá no textinho tá a lagoa? Sim, então vamos colorir. E mais uma vez você vai reforçar. O mato hoje, então nós vamos deixar ele branquinho, porque lá no texto não falava que era no mato. A casa, nós vamos deixar ela branquinha, porque lá no texto também não falava que era a casa. Então vamos lá. E isso você vai esperar a criança fazer o nome, todos têm que fazer o nome. Todos têm que fazer a leitura, todos têm que fazer o número 2, para quando a gente terminar essa tarefinha, todas as crianças vão terminar ao mesmo tempo. Não tem aquela história de criança que termina primeiro, né? Talvez seja uma criança mais agitada que termina primeiro e aí pode correr o risco de atrapalhar aqueles que não conseguiram terminar. Então, sempre nas minhas aulas, as crianças terminam juntas, né? Nós vamos esperando, um coleguinha vai esperando o outro e sempre eu estou nesse monitoramento ali na salinha de aula. Então, vamos lá para o 3. Agora eu quero todo mundo com o dedinho no número 3. Vamos ver, ó, nossa atividade já está quase acabando. Vamos ver qual que é a última tarefinha. Qual que é a primeira letrinha? Ah, professora, é a letrinha C. Então, vamos ler o que está escrito. Complete com as vogais. Aí você vai lembrar. Mas o que é isso? O que são vogais? Então, nós vamos lá no nosso cartazinho de letrinhas vogais e vamos relembrar. Ah, é a letrinha A, é a letrinha E, é a letrinha I, é a letrinha O e é a letrinha U. Olha, então, lá embaixo, nas casinhas das letras, nós vamos ter que colocar uma dessas letrinhas. Vamos ver, então, qual é. E aqui, algumas crianças já podem, né, saber que vai ser a letrinha A, que vai ser a letrinha O. Mas você vai precisar fazer o que agora? A parte fonológica, você vai falar. Crianças, o que que tá? Qual o bichinho que tá desenhado aí? Ah, professora, é o sapo. Então, olha só, então aqui nas casinhas das letras está escrito sapo, mas está faltando as letrinhas vogais que pediu aqui em cima pra gente fazer. Então, vamos ao primeiro pedacinho. Nós já temos a letrinha S, que é do sapo. No geral, eles sabem bastante, né? Essas letrinhas, primeira letrinha, porque sempre a gente frisa no alfabeto, frisa no quadro. Então, a primeira letrinha dessas palavrinhas que a gente faz mais na sala, eles sempre frisam. Então, a letrinha S é do sapo. Mas agora, qual letrinha que tem pra gente juntar o pedacinho sa? Vamos ver? Vamos ver quantos pedacinhos a palavrinha sapo é dividida? Então, agora nós vamos partir lá pro fonológico. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos dividir essa palavra em sílaba, né? Mas você não vai falar sílaba com a sua criança de educação infantil. Você pode até falar, mas você vai tratar de pedacinhos. Então, vamos ver o primeiro pedacinho da palavrinha sapo. Como que é? Eu não gosto desse negócio de bater palma, porque eu acho que o sonzinho da palma confunde o pensamento da criança e aí ela não consegue saber, né? Não consegue internalizar aquilo que eu tô pedindo para ela. Então, o que que eu faço? Eu peço a criança para colocar a mãozinha assim, para frente, né? No caso assim, e acompanhar comigo, prestar atenção na nossa boquinha. Vamos ver o primeiro pedacinho. Sa. Ó, então levanta um dedinho. Ali eu já estou comunicando lá.
o que que é uma quantidade? Se eu abrir a boquinha uma vez, um dedinho vai ficar de pé. Agora vamos ver o segundo pedacinho. Pô, então eu já tenho 2 dedinhos. Então eu abri e fechei a minha boquinha 2 vezes. A palavrinha sapo tem o quê? 1, 2 pedacinhos. E também você pode ir colocando esse nome para eles já ficarem familiarizados, né? As sílabas. E agora vamos ver então. Se eu tenho um pedacinho Sá, mas aqui tem uma casinha em branco, então qual a letrinha que vai ficar aqui para formar esse Sá? Em geral, eu trabalho muitas boquinhas na minha sala, então quando eu faço o pedacinho Sá, minha boquinha termina aberta. Então as crianças logo já vão falar para mim, ah, é a letrinha A. Isso, então vamos colocar lá a letrinha A, todo mundo. Agora vamos ver o segundo pedacinho. Pô, ó, precisamos da letrinha P e de qual letrinha? E aí também, quando eu faço esse pedacinho pô, a minha boquinha vai fazer a boquinha da letrinha O, que inclusive a gente tem até o cartazinho das boquinhas na nossa sala. Então, rapidinho lá na minha sala eles já vão descobrir, né? E assim a gente termina a nossa atividade, todo mundo faz o colorido do sapinho como quiser, e é uma atividade super produtiva, uma atividade que traz muito resultado. A criança consegue evoluir muito, muito mesmo. E espero que vocês baixem essa atividade lá no Pinterest, que façam aí na sua sala e depois me contem se vocês conseguiram, se deu tudo certo, né? Lembrando que se for a primeira vez que você for fazer com essa criança dessa maneira, não vai sair tão assim direitinho do jeito que eu falei aqui. Mas não desistam, é assim mesmo, a gente vai fazendo, ganhando experiência. Talvez o que dá certo na minha sala não dá certo na sua sala, então você vai ter que adaptar, mas é tudo uma questão mesmo de não desistir, tá? Então, tchau pra vocês, até o próximo vídeo.